A parábola do grande banquete, Lucas 14, 15 a 24. Em Lucas 14, temos o relato do dia em que Jesus foi convidado para comer na casa de um importante fariseu da região. Enquanto esteve ali, Jesus curou um homem que sofria de hidropsia, uma doença que causa inchaço ao corpo. A grande questão é que Jesus fez isso em um sábado, mesmo sabendo que os presentes não aprovariam sua ação. Além da cura, Jesus também chamou a atenção daqueles homens sobre o valor que há em ser honrado por Deus e não pelos homens. Ao perceber que os convidados escolhiam os melhores lugares à mesa, Jesus os desafiou a serem humildes, pois estes sim serão exaltados e depois recompensados na ressurreição dos justos. A esta última afirmação, um dos presentes à mesa respondeu que feliz seria aquele que comesse o pão no reino dos céus. Então Jesus lhes contou uma parábola muito conhecida e profunda, a parábola do grande banquete. Certo homem fez uma grande ceia e convidou muitas pessoas. No momento da ceia, mandou que seu servo fosse dizer aos convidados: "Venham, pois já está tudo preparado." Todos os convidados, um a um, começaram a dar desculpas ao servo. O primeiro disse: "Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Me desculpe." O segundo disse: "Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Me desculpe, não poderei ir." E o outro ainda disse: "Me casei e, portanto, não posso ir." O servo voltou ao seu senhor e reportou tudo o que havia acontecido. Então, aquele homem indignado disse ao seu servo: "Saia depressa pelas ruas e bairros da cidade e traga os pobres e aleijados, os mancos e cegos." O servo volta novamente e diz: "Senhor, a tarefa foi feita como mandaste, mas ainda há lugar à mesa." Então disse o Senhor ao servo: "Saia pelos caminhos e valados e force-os a entrar, para que minha casa se encha, pois eu te digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provarão da minha ceia." Existe algo muito importante que precisamos ressaltar aqui. Em uma simples parábola como esta, há muito do contexto cultural da época, muitos costumes que você e eu, nos dias de hoje, desconhecemos. Por isso, analisar essas parábolas a fundo nos ajuda a compreender de maneira muito mais clara toda a mensagem que ela carrega. Vamos analisar isso juntos? Para começar essa análise, vamos, antes de mais nada, visualizar a cena criada por Jesus. O Senhor da parábola pode ser visto como um homem muito rico, pois um grande banquete naturalmente é oferecido por um grande homem. O banquete aqui é um símbolo de salvação. A ideia da refeição sagrada com Deus está profundamente arraigada no Antigo Testamento. Em Isaías 25, 6 a 9, por exemplo, a salvação é descrita em termos de banquete. Para aqueles que ouviram Jesus naquele sábado, a salvação era vista dessa forma: um banquete final e glorioso. Por isso, não há dúvidas quanto à mensagem por trás dessa parábola. O banquete messiânico estava pronto. Tudo havia sido preparado. Havia chegado o momento de desfrutar da comunhão com o Senhor do banquete. Há uma questão cultural também muito importante. Aceitar o convite era algo muito sério naquele tempo. Tão sério que, na verdade, os convites eram sempre duplos. O primeiro com certa antecedência, para que os convidados pudessem se preparar. Já o segundo era feito pouco antes da refeição, para avisar aqueles que aceitaram o primeiro convite que o jantar estava servido. Esse costume é mantido até hoje nas regiões mais conservadoras do Oriente Médio. A parábola começa no segundo convite. Por isso, precisamos ter em mente que todos esses homens já haviam confirmado sua presença no banquete e que, segundo o costume da época, aceitar o primeiro convite obrigava a pessoa a responder positivamente ao segundo. O que estava em jogo era a honra daquele que convidou. Mas ao serem chamados pelo servo, todos recusaram. Por quê? Eles deram vários motivos. Motivos estes que já foram citados, mas que, precisamos dizer, são completamente falsos. Na verdade, há até mesmo um tom de insulto nisso. Naquela região, a recusa em cima da hora simbolizava uma grande afronta ao Senhor da ceia. A primeira desculpa foi: "Comprei um campo e preciso ir vê-lo." Nenhum morador do Oriente Médio, em hipótese alguma, compraria um terreno sem antes conhecer cada metro quadrado daquela terra. Na verdade, o comprador precisava até mesmo saber a história do campo que estava prestes a comprar, sendo capaz de contar quem foram seus donos ao longo das gerações.
O senhor que convidou este homem jamais acreditaria que ele havia comprado uma terra sem conhecê-la. E os ouvintes de Jesus também não. Esse homem insultou o senhor da ceia intencionalmente, sabendo da inverdade da sua desculpa. A segunda desculpa apresentada é: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Uma junta é o mesmo que um par de bois, que são colocados lado a lado, presos por um jugo, para ararem o campo juntos. Visto que essa era a única finalidade das juntas, os bois eram experimentados antes que a compra fosse finalizada. Nos antigos mercados, era muito comum que houvesse um pequeno campo, onde qualquer comprador poderia experimentar as juntas, vendo se os bois eram capazes de andar em sincronia. Se esse não fosse o caso, e os bois não pudessem arar em harmonia, a compra não era finalizada. Sendo assim, a desculpa apresentada para experimentar as juntas já compradas é ilógica. A última desculpa relatada é: me casei e por isso não posso ir. Essa desculpa é curta, rude e não vemos nenhum desejo de se desculpar pelo ocorrido. Diferente dos anteriores, o último convidado não se desculpa com o servo, pois não se incomodava em ofender o Senhor. Mas quem representam esses convidados? Bom, o Senhor do banquete é uma representação do próprio Deus, que por gerações e gerações chamou seu povo para si, por meio de Moisés, dos juízes e profetas. Agora enviava seu servo, o próprio Jesus, para lhes dizer que o tempo havia chegado. A comunhão com o Senhor se aproximava. Os primeiros convidados dessa parábola representavam os líderes religiosos, que rejeitaram o convite do servo de Deus. Como? Não aceitando Jesus, o criticando por se sentar com publicanos e pecadores, e o acusando por não cumprir suas expectativas de ser o libertador militar. Rejeitaram a Jesus, e o rejeitando, rejeitaram a salvação oferecida por Deus. O reino nos é dado por Deus, mas para aceitá-lo precisamos recusar muitas outras coisas. Nessa parábola, vemos o contrário. O reino foi recusado pelas muitas outras coisas. A reação do Senhor é séria e natural. Ele se irrita, se ira, pois fora insultado. Mas a verdade é que a reação desse Senhor, assim como a reação do próprio Deus, demonstra graça e não vingança. Ele ordena que o servo vá às ruas e becos da cidade, convidando os pobres e aleijados, coxos e mancos. Ele passa a convidar os proscritos da aldeia, isso é, os exilados e indesejados. Apesar de indignos, eles eram da cidade e faziam parte da comunidade. Por isso, são a representação do próprio povo judeu, que antes viviam como ovelhas sem pastor. O servo volta e diz que a tarefa havia sido cumprida, mas ainda havia lugar. Por isso, uma nova ordem é dada. Saia pelos caminhos e valados e força-os a entrar. Agora a tarefa dada ao servo é que chame-os de fora da cidade. Muitos eruditos concordam que este último grupo representa uma extensão do reino, chegando até os gentios. Essa demonstração inesperada e visível de amor representa a cruz. A oferta feita a essas pessoas é uma oferta de graça dispendiosa. Mas dessa vez, o servo não volta. A parábola termina sem que aquele servo chegue ao seu senhor e diga: fiz o que mandaste, mas qual a razão disso? A parábola termina assim, pois a segunda ordem representa uma tarefa futura, de fato, uma tarefa vigente, que acontece ainda em nossos dias. Jesus cumpriu sua missão entre os judeus, mas depois enviou seus discípulos à Judéia, Samaria e confins da terra. A frase final do hospedeiro, nenhum daqueles homens provarão do meu banquete, é significativa. Outra coisa muito comum naqueles dias era que o hospedeiro enviasse porções do seu banquete aos convidados que se ausentaram por motivos justos. Mas aqui Jesus deixa algo bem claro. Aquele que quiser comer pão no reino de Deus deve se apressar e aceitar seu convite, pois não serão capazes de participar à distância. Não há possibilidade de negar o convite e ainda assim provar do banquete oferecido. O Evangelho é de graça e tudo já nos está preparado. E é fato que um homem jamais poderá salvar a si mesmo, mas certamente pode condenar a si mesmo negando o Senhor. A parábola termina sem epílogo, antes que todos estivessem à mesa. As últimas palavras do servo, representando o próprio Jesus, foram: ainda há lugar. E que grande esperança encontramos nisso. Para nós, que estamos do lado de dentro,
Resta agora a tarefa dada por Jesus aos discípulos: trazermos os rejeitados, os excluídos e perdidos para juntos desfrutarmos da comunhão. E devemos fazer isso com um único objetivo: para que a casa do Senhor se encha. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Nos siga nas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!